Bem-vindos ao segundo episódio do ABAICast, o podcast do assessor de investimentos. Eu sou o Diego Ramiro, presidente da associação, e junto comigo nesse podcast está Paulo Abrão, nosso querido vice-presidente. Paulão? Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente para o segundo episódio do ABAICast, onde entrevistaremos nomes de pessoas com histórias inspiradoras do mercado financeiro. É isso. E hoje nós aqui temos o prazer de ter a nossa primeira convidada no nosso podcast, nossa querida Ana Leone. Obrigado, Ana, pela presença, ter vindo aqui com a gente. A Ana, vou deixar ela se apresentar, mas veja o peso do nosso podcast. Ana Leone, presidente da Planejar, esse instituto, esse renome para nós hoje quando fala de planejamento financeiro. Então, queria dar boas-vindas a você, Ana. Por favor, se apresente para quem está nos assistindo. Quem já não conhece, que eu acho difícil não conhecer a Ana, mas para quem não conhece, por favor, se apresenta para a gente. Obrigada, meninos. Uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, eu trabalho aí já há algum tempinho no mercado, há 30 anos. Atualmente eu estou lá como CEO da Planejar, Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Também sou colunista do Valor Invest, comentarista da Rádio CBN. A gente estava começando, antes de começar a gravar, a gente estava falando que eu também tinha um podcast, morro de saudade. Eu acho que é uma oportunidade da gente trocar ideias, experiências, insights. Sou cofundadora da Bem Educação, uma empresa de educação financeira em escolas. E sou mãe do Eduardo e da Beatriz, casada com o Márcio, e é isso, um pouquinho da minha história, mas acho que a gente vai falar aí, vai ter a chance de me conhecer aí, o pessoal. Brincamos antes de começar que quem vai nos entrevistar, né, Paulo? É a Ana Leone. 4 anos de podcast na CBN, então assim, mais do que nós acabar esse podcast, vamos ter que acabar sendo entrevistado. Mas começa você fazendo as perguntas. Expert. Vamos lá. Estamos ensaiando aí. Prazer, Ana. Ana, você tem uma trajetória admirável no mercado financeiro, né? E hoje lidera a Planejar, que é a instituição de referência em planejamento financeiro no país. Conta pra gente como foi o início da sua carreira e o que te motivou a seguir nesse caminho. Fala pra gente um pouquinho. Olha, eu trabalho desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Trabalhei sempre por precisar, desde muito jovem, para ajudar nas finanças da casa. Nunca pensei em trabalhar no mercado financeiro. Eu sou formada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, ou seja, eu sou uma publicitária de formação, mas eu descobri fui atrás de um emprego no mercado financeiro, né, por acaso, porque era o que tínhamos para o momento, e acabei descobrindo uma carreira. Eu entrei no mercado financeiro em 1994, logo depois do Plano Real, então acho que tem uma coisa que eu já peguei esse mercado no início dessa estabilização econômica. Eu trabalhei na primeira asset independente do Brasil, depois trabalhei em outras instituições financeiras. Também tive uma pequena janela trabalhando numa multinacional de marketing digital em 2000, onde nunca se falava, né? Nem se falava sobre isso ainda, mas foi uma experiência muito legal e que curioso, né? Porque também hoje tudo é tão tecnológico, é difícil imaginar que a gente nunca discutiu isso, né? Não tenha discutido isso antes dos anos 2000. E em 2005 eu entrei na Ambid, que atualmente é Ambima, para trabalhar com educação financeira. Eu não sabia o que isso significava, mas achei interessante, e eu brinco que foi assim, a coisa mais difícil que me perguntava era onde eu trabalhava e o que eu fazia, porque eu tinha que explicar que eu trabalhava numa associação e com educação financeira, e que, né, era uma época que isso não existia, realmente era um item, né, um assunto inexistente. Fiquei lá por 17 anos, passei por todas as áreas, só não na autorregulação como executiva, mas atualmente sou membro do Conselho de Autorregulação, de um dos conselhos de autorregulação da Ambima. E aí eu resolvi sair, né, pouquinho antes da pandemia. Já era um projeto que eu queria, de fato, encerrar aí a minha carreira executiva depois de tanto tempo. Eu tenho 52 anos. E foi um processo de transição interessante. Foi aí que eu fui me dedicar à coluna, ao podcast, à minha aventura na rádio. Voltei a ser estagiária, né, para aprender coisas que eram muito novas para mim. Comecei a
também trabalhar, fazer algumas consultorias em fundos de pensão para algumas empresas, para algumas instituições financeiras. E foi uma época também que eu fui membro do conselho de administração de um banco de capital aberto. Foi uma experiência incrível que eu tive. Foi por quase 3 anos. Eu era membro do conselho de administração e também do comitê de auditoria do banco. E aí, no ano passado, em agosto de 2024, eu estava lá quentinha, fazendo os meus projetos, né? Me chamaram, falaram, olha, o que você acha de ir lá, né, ser CEO da Planejar? Já era uma associação que eu tinha bastante relacionamento, fui conselheira há muitos anos, então sempre foi uma pauta muito próxima à minha, e aí eu topei o desafio e estou lá até agora, e está sendo bem divertido. Muito bom. Lembrando, né, presidente, que educação financeira é uma das principais pautas da ABAE, né? Exato, eu acho que a Ana colocou um ponto que eu acho muito interessante. Você falou que educação financeira no começo ninguém conhecia, mas até hoje ainda é uma pauta, parece que é tabu ainda no Brasil, fala de educação financeira. Muita gente hoje não conhece, não sabe. Até na associação, como o Paulo disse, uma das nossas bandeiras é levar a educação financeira. Acho que o papel do assessor hoje, eu brinco, é tirar esse economês nessa sopinha de letrinha que é ensinar o brasileiro desde o básico, né? Finança básica. Porque eu brinco, o cliente do assessor de investimento ele não vai na nossa porta. Olha, eu tenho X mil, quero investir numa LCA, numa LCI. Não, ele nem sabe o que é isso. A gente tem que ter essa formação de educação. Mas voltando, a gente vai falar bastante no segundo bloco de educação financeira, que é a pauta principal desse podcast. Mas um dos pontos do podcast, que a gente sempre traz pessoas, são pessoas não só que nós, a ABAE, admiramos, mas pessoas que a gente entende que o nosso público, o assessor, pode aprender com você. Você contou um pouquinho para nós da sua carreira, como você começou. Se você pudesse olhar para trás e falar qual foi um desafio nessa toda a trajetória, desde a faculdade, da área que você mudou até hoje, que você falou, não, isso foi importante para eu chegar onde eu estou hoje, num cargo de liderança, porque hoje muitos assessores, eles são líderes da sua operação e eles sempre querem buscar, né, a famosa dica, o que eu preciso. Mas a gente gosta sempre de perguntar qual foi o desafio que te fez moldar para ser essa líder de sucesso, esse desafio é de liderar não só a Planejar, como outras empresas. Olha, é curioso porque, assim, eu costumo contar essa história com bastante frequência e me orgulho dela, assim, porque eu acho que desafios a gente tem todos os dias, né? Quando eu entrei no mercado financeiro, eu estava na faculdade ainda, foi isso, né? Lá em 94, eu estava no penúltimo ano da faculdade e tudo me faltava, né? Eu não falava inglês, eu não era uma pessoa técnica, eu não sabia mexer no computador, então parece que estamos falando de muito tempo, é bastante tempo mesmo, mas eu acho que era uma realidade muito diferente do que é hoje. E por muito tempo, e assim, o que me fez, e quando eu comecei, eu me apaixonei por aquilo, eu falei, gente, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E para que eu conseguisse me manter lá, porque uma coisa é você chegar e outra coisa é você se manter, eu precisei me qualificar muito. Então, eu fiz todos os cursos que vocês podem imaginar. Eu comecei a estudar inglês, eu não tinha nem dinheiro para pagar aulas de inglês, mas eu comecei a estudar inglês. Eu lembro que eu entrava nas reuniões de morning call, metade era inglês, metade era técnica, ou seja, eu saía de lá sem entender nada, né? Eram termos em inglês que o nosso mercado adora, né? Adora. Tem uma facilidade para importar alguns Faria termos, Limers. Exatamente. E a outra metade eram termos técnicos que eu não tinha a menor ideia. Então, eu fiz todos os cursos que você possa imaginar. Curso de renda fixa, renda variável, de economia. Eu tinha uma oferta muito grande de cursos dado pelas instituições que existiam, né? Na época era Andima, a própria Ambid tinha algumas coisas, a B3, que não era B3, né? Era BMF, tinha Bovespa. Então, era bom que tinham várias. Agora, todos se fundiram, então tem menos, mas tem muito mais oferta. Então, eu estudei muito. Isso foi uma condição primeira, né, para conseguir começar a navegar nesse universo, que é um universo bastante seletivo. As pessoas precisam ser boas para se manter e se destacar nesse mercado. Talvez outros segmentos tenham uma exigência, mas nesse mercado é uma exigência adicional, e a gente sabe disso. E aí isso me deu um diferencial. Quando as certificações começaram, eu estava numa instituição financeira, num banco, eu fiz a terceira prova da Ambid na época e me certifiquei pela CPA 20, que era a certificação que tinha na época. Precisei estudar bastante para isso, era uma coisa bastante seletiva e era a única que existia, foi um marco, eu acho, para o nosso mercado. Então, por muito tempo, eu corri atrás daquilo que me faltava.
que era essa bagagem técnica que eu, de fato, precisava me abastecer dela. Mas depois de algum tempo, eu percebi que eu precisava também fazer as pazes comigo mesma e olhar com carinho aquilo que eu tinha, que era uma coisa que eu tentava abafar muito, justamente porque eu tentava ser igual a todo mundo ali nesse mercado que a gente tende a se pasteurizar mesmo. Então, como eu era um outlier, né, era uma pessoa vinda de fora, eu não entendia nada, então eu tinha que entender tecnicamente aquilo e poder traduzir para os clientes. Então, era uma coisa quase que de sobrevivência. Então, eu entendi, eu tinha que consumir aquilo para mim e tinha que ser capaz de levar aquilo para o meu cliente. Como você explicar o que você não entenderia, não é verdade? Então, isso para mim, por muito tempo, eu não olhava isso como uma vantagem competitiva. E depois que eu percebi que eu tinha um diferencial, eu passei a usar isso de maneira mais efetiva. Então, se eu pudesse dar um conselho para os profissionais que estão assistindo a gente, foque naquilo que te falta, mas preste atenção no que você tem, que aquilo que você tem talvez seja o teu grande diferencial e você não olha atentamente aquilo porque você está preocupado em ser igual à pessoa que está do teu lado, mas talvez aí você encontre um grande diferencial e foi o que eu entendi, que eu era aquela pessoa que tinha a comunicação como algo muito importante e que ajudava os clientes, estabelecia um vínculo de confiança. Eu conseguia falar de igual para igual com o cliente e conseguia falar de igual para igual com todos os meus amigos super técnicos. Então, eu acho que você tem que saber navegar nesses dois mundos. Achei, assim, Paulo, genial, porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, então a gente sempre vai querer buscar a mais, mas a gente esquece aquilo que são as nossas competências naturais, que isso acaba sendo o nosso diferencial. Muito, muito, muito legal, Ana. Paulo, vamos começar agora a parte que nos interessa mais, educação financeira. Não tem como a gente fugir dela. Não tem como, aproveitar a Ana. Sabemos, Ana, que a Planejar tem um papel fundamental na formação e certificação de planejadores financeiros. Na sua visão, qual seria o principal desafio hoje para elevar o nível da educação financeira no nosso mercado como um todo? Olha, eu acho que dá para a gente dividir a conversa aqui em duas partes, né? Uma, a educação financeira, quando a gente fala para as pessoas, né, para os indivíduos, para os nossos clientes, eu acho que os profissionais têm um papel incrível, né? Eles são esse multiplicador, mas eles precisam incorporar esse papel. Então, se tem alguém que pode ajudar as pessoas a compreender melhor a relação delas com o dinheiro, conseguir navegar nos diferentes instrumentos que existem, são os profissionais de mercado. Então, eles precisam entender esse papel. E muitas vezes eles não olham desta forma. Então, a educação financeira, porque é muito difícil, eu sempre dou esse exemplo, né? Quando você vai comprar uma geladeira, você não está preocupado com como foi feito o motor, quem é a cadeia produtiva da geladeira, quais são as regras de uso da geladeira. Você simplesmente quer um instrumento para gelar o seu alimento dentro da sua casa. Então, as duas coisas que você vai considerar é o preço da geladeira e se ela cabe na sua cozinha. Quando a gente traz isso para nosso mundo, eu sempre brinco que a gente só entende os absurdos que a gente faz quando a gente coloca os absurdos no campo do outro, né? A gente tenta vender o motor da geladeira, a gente quer explicar toda a cadeia produtiva da geladeira, a gente quer que as pessoas comprem a geladeira pela estrutura no qual ela foi pensada e criada, e não na funcionalidade daquilo. Quando a gente está falando do nosso mundo, as pessoas querem atingir os seus objetivos de vida, elas querem compreender como aquilo pode ser útil para os projetos que elas têm no cotidiano. Então, elas não estão muito preocupadas, né? Quem é o administrador, quem é o custodiante, se o produto rende X a mais do que o outro. Enfim, é claro que são fatores importantes, mas o estabelecimento da relação com o cliente, ela passa por outra coisa, passa por essa proximidade. E essa proximidade tem um quê educacional, porque você vai ter que ajudar junto ali a pessoa a compreender coisas que são muito complexas para a gente. Né, eu sempre falo assim, olha, eu sei teorizar sobre o dinheiro dos outros, o meu dinheiro, eu tenho as minhas dificuldades, as minhas aflições, eu fujo dos meus assessores, eles ligam, eu falo, meu Deus, eu não quero pensar nisso agora, porque a gente está falando de emoções, não é um ponto a mais ou outro que eu tenho acima do CDI, não, é uma viagem de férias a menos que eu vou fazer com a minha família, é algo a menos que eu posso proporcionar ou algo a mais que eu possa proporcionar. Então, a educação financeira para o cidadão, ela tem que ser
principalmente quando a gente está falando do adulto economicamente ativo, ele precisa de informação no momento que a decisão está sendo tomada. E aí os profissionais são esses agentes que podem ajudar nesse processo. E aí, do lado dos profissionais, eles precisam se qualificar. E muitas vezes as pessoas não se empenham nessa qualificação, que ela demora, né? Quando você pensa numa certificação qualquer, ou o próprio CFP, que é a certificação de maior distinção para quem atua, né, no relacionamento com o cliente, a gente está falando de um conteúdo denso, a gente está falando de uma coisa que você precisa estudar, você precisa se especializar, você precisa dedicar tempo para isso. E passar no exame é apenas uma etapa. Você precisa constantemente se informar e se atualizar. Então, os Colocar em profissionais prática, né? Não adianta só ter o certificado. E os profissionais têm que entender que o processo evolutivo, né, da sua carreira, que a eles pertence a mais ninguém, é algo do dia a dia, nunca acaba, né? Fala assim, nossa, passei na prova, nossa, graças a Deus, acabou. Não, só está começando. Então, acho que o desafio é as pessoas entenderem que isso é parte do trabalho delas, isso não é uma coisa adicional, e que elas precisam dedicar tempo, e esse tempo dedicado e a qualificação vai fazer toda a diferença na frente do cliente. Perfeito. E é muito legal essa questão, acho que nosso mercado, pelo menos podem falar o que quiserem do Brasil, mas essa questão nossa no mercado financeiro, eu sinto que é muito organizado, bem regulado, e os profissionais, eles têm hoje, querendo ou não, uma boa formação. A gente aqui na BAE, usamos a Ancor como a nossa associação que nos autocertifica, né, que faz todo o nosso credenciamento, e copiando muito do modelo da Planejar, do CFP, né, a gente começou aqui falando no podcast, mas Planejar, o nosso mundo é quem vai lá para tirar a prova do CFP e ser o planejador financeiro. E o que eu acho muito bacana é que, como a Ana comentou, passar na prova é só a primeira etapa. Igual hoje o assessor, passar na prova é só a primeira etapa. Ele tem que fazer aquele PEC, Plano de Educação Continuada, ele tem que estar sempre, todo ano, fazendo um curso, se certificando. Eu brinco que é a única profissão no mercado financeiro que, para você manter a sua profissão, você tem que estar constantemente estudando. O médico, ele não precisa fazer X horas de certificados ou de cursos para ter o seu CRM ativo. Nós não, o assessor de investimento precisa. Muita gente usa como modelo espelho o que a Planejar faz com os seus CFPs. Então isso para a gente é muito legal. A gente também gosta muito de falar, né, assim, sobre educação financeira. Não existiu assessor de investimento sem educação financeira. Né? Eu falo, a gente só tem hoje quase 26 mil assessores de investimentos no Brasil, 23 mil ativos, porque o brasileiro precisa da educação financeira. Todo mundo fala, poxa, qual que é o principal mote do assessor? É o cliente. Meu cliente, se eu não explicar para o meu cliente, acho que eu gostei muito da sua fala, quando você disse assim, se eu não entendesse aquilo que eu estava no banco oferecendo, como que eu ia passar isso para o cliente? Eu acho que essa é a principal virtude do assessor, ser capaz de traduzir essa sopa de letrinha. Eu vou até fazer um parênteses aqui, estava almoçando um dia com a Ana, logo quando a gente fez o convênio da BAE com a Planejar, e ela me contou assim, eu vou até contar pro Paulo, ela falou, Diego, sabe por que tanta gente investe na poupança? Você lembra disso? Você falou pra mim? Aí eu falei, porque, enfim, é o produto que o brasileiro mais conhece, enfim, ele confunde. Eu falei, não, Diego, porque é simples, me vende a poupança. Você não fala que a poupança, X% vai para habitação, 30 dias, não, você só vende que é um produto isento de impostos, fácil liquidez diária. Você não explica todas as dificuldades. E é super difícil explicar a poupança. Não ela tem se você for pegar as regras, da taxa de juros. É isso. Ela tem lá, se você ficar 29 dias e sacar não ganha nada. Então, mas não é assim que ela é ofertada. E não é assim que vende. E nós, quando vai explicar outro produto, a gente pensa em tantos regrinhas que acaba dificultando que no fundo é o nosso principal mote. Acho que então, educação financeira. Eu falei tudo isso, Ana, porque assim, hoje, qual que é o principal pilar nosso? A educação financeira. Tem que ser, a gente concorda com você que tem que ser isso. E hoje, para você falou muito, vou pegar a sua segunda parte, você falou assim, os profissionais. Como que você vê hoje, é possível coexistir o planejador ou assessor de investimento? Como que funciona os dois? Eu gosto muito da palavra, que já vou dando meio a minha resposta. O CFP é uma certificação de distinção, mas hoje muita gente confunde, acha que é concorrentes. Como que você vê hoje, lá na Planejar, com toda essa história, a coexistência entre o planejador e o assessor de investimentos? Na verdade, assim, o planejamento financeiro é uma atividade. Boa. Né? Que ela pode ser exercida por vários profissionais. Dentre eles, o assessor. No Brasil, a certificação CFP ela tá muito associada ao mundo dos investimentos.
Por uma razão muito óbvia, foi o segmento que adotou a certificação CFP como a certificação do segmento, principalmente o segmento private, começou com isso. Hoje, muitos profissionais de outros segmentos buscam a certificação, porque, de fato, ela traz uma distinção real para esse profissional São no dia a quantos dia. certificados Hoje hoje no no Brasil Brasil? são 11.152 profissionais CFP. Nós somos o quinto país no ranking com o maior número de profissionais certificados. Então, a gente ocupa uma posição bastante relevante e esse número tem potencial de dobrar, na minha opinião, sinceramente, porque existem esses outros segmentos. Então, uma pessoa que trabalha no segmento de seguros, ela pode ter um CFP, ser um planejador financeiro especializado naquilo que ela faz. Mas essa pessoa tem a possibilidade de entender as outras dimensões e que pode ajudar e potencializar aquele segmento no qual ela é especializada. Então, não existe a profissão do planejador financeiro. Essa profissão, essa atividade, ela não é regulada. Ela existe. Então, hoje, se você quer trabalhar como assessor de investimentos, você tem uma regulação específica, você precisa ter uma licença específica. Algumas atividades, o CFP, a certificação do CFP é aceita como essa credencial, mas não é uma atividade regulada. Então, um médico tem uma regulação específica, um advogado tem uma regulação específica. O planejador financeiro, ele é um generalista que tem conhecimento aprofundado, mas ele pode exercer esta atividade de diferentes maneiras. Se for um advogado especializado em tributação, ele pode ser um profissional CFP, mas ele precisa da OAB para advogar. Se ele é um assessor de investimentos, ele precisa ter a autorização, a licença da CVM, certificada pela Ancor para poder atuar, mas ele se distingue como sendo um profissional CFP e essas coisas podem conviver. Elas não competem. São complementares, São né? complementares. E, Ana, eu acho que é importante dizer aqui, por muito tempo, nós tivemos um equívoco. Eu até comentei com a Ana no nosso almoço, que foi um dos exemplos que a gente pensava, poxa, ela até fez uma provocação para nós, assessores. Pessoal da BAE, vocês têm a certificação do CFP? Eu falei, Ana, bem que eu queria ter, mas a gente tem um entendimento que o assessor, ele teria que escolher se ele tem a CFP ou a certificação, porque o próprio legislador, no caso CVM, vedaria. E, vou colocar no nosso podcast, já foi amplamente divulgado, mas sim, o assessor de investimento pode tirar a certificação do CFP, pode colocar na sua assinatura que é um planejador, porque como nós dissemos aqui, é uma certificação de distinção que acaba tendo. Então não tem nada de competição entre as profissões, como mesmo não é uma profissão, e sim uma distinção que o assessor poderia e deveria ter no mercado cada vez mais concorrencial. Eu falo hoje, o que distingue os 23 mil assessores hoje atuando? É a qualidade de serviço que o Paulo oferece, o Diego oferece, outros oferecem, e o CFP, essa distinção, faz cada vez mais eu elevar a minha qualidade da informação que eu levo para o meu cliente. Para você ter uma ideia, a gente fez agora lá na Planejar uma imersão, né, uma preparação sobre sucessão. A ideia qual foi, né? Estou trazendo aqui um exemplo. A gente conseguir aprofundar um pouco mais o conhecimento do planejador, né, do profissional CFP naquela temática. Mas esse exemplo, ele serviu para mostrar o seguinte: a gente chamou vários especialistas de mercado para participar desse curso de imersão, né, para serem professores desse curso de imersão, e a gente viu que os profissionais que participaram daquele programa, eles agora sabem acionar aquilo que precisa. Então, primeiro, eles têm uma compreensão maior da temática, mas eles sabem que para fazer uma estrutura de sucessão bem personalizada, eles precisam de um advogado especialista, eles precisam acessar instrumentos que talvez sejam instrumentos sofisticados. Então, o planejador financeiro, o profissional CFP, é aquele profissional que consegue ligar esses pontos. Quando um profissional ele consegue, né, se tornar um profissional CFP, ele amplia muito o conhecimento dele e isso ajuda na conversa com o cliente de abrir possibilidades. Então, mesmo que você seja especializado em uma das dimensões do planejamento financeiro, você consegue fazer essas conexões que elas são super relevantes. E quando eu costumo também dizer isso, que é o seguinte: quando a gente está falando do planejamento financeiro na sua totalidade, a gente está falando de uma coisa que é muito mais ampla e eficiente.
Porque se a gente olhar só uma parte, por exemplo, você pode ter uma carteira super diversificada, com o melhor balanceamento, acessando os melhores ativos locais e internacionais. Se você não tiver um bom plano de segurança patrimonial, um plano de sucessão organizado, na essência, o teu planejamento já está ineficiente, por mais que aquela parte, aquela dimensão esteja bem endereçada. Só pontinha do iceberg, né? Exatamente. E tem alguns dados interessantes, né? O profissional CFP, ele consegue de fato reter mais clientes, ele consegue ter uma remuneração acima do mercado, ele consegue ter uma relação mais de longo prazo com o cliente, justamente porque ele consegue fazer essas conexões. E se engana, né? Recentemente a gente soltou essa pesquisa na Planejar, também convido vocês a conhecer essa pesquisa, mostrou a razão pelo qual o cliente busca um planejador financeiro. A gente acredita que é por conta dos investimentos? Não. Ele está procurando um planejador para que ele consiga entender a situação financeira dele, conseguir uma tradução eficiente do mercado para ele e fazer essa conexão dessa realidade com a realidade do cliente. Então, todos os produtos, eles são apenas instrumentos que vão fazer essa conexão. Por isso que o profissional ele precisa se dedicar a ter um olhar mais integrado da vida do cliente. Concordo, né, Paulo? É isso. Bom, nós sabemos que o mercado financeiro está em constante transformação, né? Quais tendências você acredita que vão moldar o planejamento financeiro nos próximos anos? Olha, tem muitas, né? Assim, o que não para de se falar é a questão da inteligência artificial, né? Que a gente acredita que ou é o fim do mundo ou é o começo do mundo. Eu não acredito que é nenhuma coisa nem outra. Eu acredito que existam competências dos seres humanos que a tecnologia jamais vai ser substituta. Acredito que as tecnologias elas vão ser grandes facilitadoras do dia a dia do profissional, e isso vai fazer com que ele tenha mais eficiência no trabalho. Então, tudo que você precisava fazer de maneira manual, eu acho que a tecnologia está aí a favor para que essa gestão e essa dinâmica seja muito mais eficiente. Por outro lado, eu acredito que a principal tendência é dos profissionais, de fato, querendo se conectar com as histórias dos clientes. A gente teve algumas semanas aí o congresso anual da Planejar e a gente teve alguns painéis bastante provocativos nesse sentido. E acho que um fio condutor aí de tudo isso foi, de fato, estabelecer essas relações. E essas relações, em um dos painéis foi muito interessante, que a gente estava falando de gerações, como aqueles profissionais conseguem entender, compreender as histórias dos seus clientes, as histórias dos filhos dos seus clientes, dos netos dos seus clientes, para que o estabelecimento dessa relação ela possa ser transgeracional. E eu acho que uma outra tendência importante, toda oportunidade que eu tenho eu falo sobre isso, a gente está tendo assim o benefício da longevidade. Então, a cada ano, a gente está ganhando mais anos de vida. Esses anos de vida não podem ser apenas acúmulos de anos, é como a gente vai viver não só muito, mas bem. E acredito que o lado financeiro é fundamental. E tenho dito que a gente sempre se preocupa e se especializou a ajudar os nossos clientes a juntar dinheiro, né, a acumular patrimônio, a gerir patrimônio. Só que eu acho que uma tendência é daqueles profissionais que vão ser capazes de ajudar os seus clientes a gastar dinheiro. É a fase da desacumulação, que é uma fase tão crucial quanto a de acumulação. Então, os profissionais que se especializarem, de fato, primeiro, a criar essa relação que ela vai começar bem antes, para que esses profissionais possam ajudar os seus clientes a usar bem o dinheiro para que a longevidade seja saudável. Ou seja, o planejamento vai ser em 2 ciclos, né? Isso, no acúmulo e no desacúmulo patrimonial. Ana, eu achei... Eu gostei. Eu estou feliz porque, Paulo, depois que a gente se aposentar da área da acumulação, a gente vai aproveitar de ver especializado na desacumulação, né? Mas eu falo isso, acho que o assessor fala, a gente trabalha para que o cliente possa usufruir isso, ele não vai ser eternamente um acumulador, ele tem que saber usar isso. Mas eu queria voltar a alguns pontos seus e contextualizar e ver o quanto que a Ana está falando para nós aqui faz muito sentido. Tecnologia, IA, hoje todo mundo fala que a IA é uma questão que pode, concordo com você, acho que é uma ferramenta, mas hoje
16 anos, o Paulo um pouco mais atendendo o cliente, dificilmente um cliente meu aceitaria hoje falar com a máquina e, vendo algumas pesquisas, o Wharton soltou dados agora super interessantes. Diz que 71% do cliente ele abandona seu assessor não por rentabilidade, falta de comunicação. Né? Você conhece seu assessor, seu cliente, você sabe a necessidade dele, seus filhos, então o assessor ele precisa estar sempre conectado e conversando, porque senão ele perde. Não é só olhar, usar, fazer a melhor carteira, se eu não conseguir me conectar com ele, eu perco ele por conta disso, porque o ser humano gosta de contato. E outro dado, o professor contou dizendo, já nasceu a pessoa que vai durar mais de 150 anos com qualidade de vida, ou seja, temos que aproveitar e saber que o acúmulo cada vez mais, questão previdenciária, sucessória, isso vai passar por muito tempo. Então, isso é importante. Alguns profissionais já conseguem ter essa visão, mas agora eu vou fazer mais uma pergunta para aproveitar o seu conhecimento. Hoje, oi. Posso fazer só um pouco? Claro, lógico. Nós conversamos bastante na entrevista anterior sobre esse tema, né? Principalmente sobre a conversa, por exemplo, o cliente está lá, fez uma operação, um investimento, a ação caiu 20%, acho que foi esse o exemplo, né? Vai ligar para o robô? Vai ligar para o assessor, né? É isso. Porque no fim, a gente é emocional com nossos finanças, né? Precisa ter alguém que faz a racionalidade. Talvez a nossa geração sua não confie numa máquina para isso. Talvez as novas gerações confiem, mas o dinheiro hoje, a grande parte, ainda está nas pessoas que conhecem. Mas o que eu queria te perguntar é, e essa nova geração dos jovens que entra para ser planejadores, assessores de investimentos, é uma nova geração com um novo viés, com nova tecnologia. Que dica você daria para o jovem, um jovem que cada vez mais imediatista, uma visão mais de curto prazo? Quem seria uma dica que você daria para esse jovem profissional para que ele consiga perseverar nessa área de planejador, assessor? Tempo, né? Eu acho que existe assim 3 fases de uma vida profissional que eu aprendi ao longo da minha experiência profissional, que é o seguinte: nessa primeira fase da vida profissional, o que é relevante? É o conhecimento que você adquire, os cursos que você fez, as certificações que você tem, ou seja, é um investimento no teu capital, né? No capital humano, para que esse capital se torne resultado na segunda fase da tua vida profissional, em que você vai ter que mostrar resultados. Então, projetos que você se envolveu, quantos clientes você tem, qual o tamanho da sua carteira. Então, você ser capaz de evidenciar os contatos que você tem. E a terceira fase da carreira, que é a fase mais madura, são as conexões que você é capaz de fazer para aquela empresa que você trabalha ou para o teu negócio. Só que todas essas fases, elas começam desde o início. Então, esses jovens, eles precisam se capacitar. Então, não é numa leitura rápida de prompt que você vai adquirir conhecimento necessário para estabelecer esse vínculo de confiança com o cliente. A gente está falando de uma das coisas mais sensíveis que a gente tem, que é a nossa vida financeira. Como eu falei, eu sei teorizar sobre o dinheiro de todo mundo. O meu dinheiro, eu tenho as mesmas aflições, as mesmas inseguranças que todo mundo. Eu, inclusive, finjo demência em algumas coisas, porque eu falo, não entendi, eu entendi, mas eu falo, não, acho que não estou segura disso. Então, você ter do outro lado da mesa uma pessoa que é capaz, como você mesmo disse, de trazer essa racionalidade, é uma coisa que é o tempo que vai te trazer essas relações de confiança, como qualquer outra relação. Essa fase do resultado, ela também só vai acontecer quando você plantou a semente na tua primeira fase. Então, os resultados vêm se você consegue ter uma relação duradoura com o cliente, se você consegue fazer ofertas que sejam pertinentes à necessidade do cliente, se você tem capacidade de compreender de fato a necessidade e encontrar uma solução que vá ao encontro dessa necessidade. E na última fase é você, de fato, ser esse articulador de fazer essas conexões. Então, as relações que você estabeleceu ao longo da vida. Então, dê atenção às relações profissionais. Esse mundo, como diz uma amiga minha, é um parquinho. Né? A gente sempre se encontra, e uma hora você está numa posição. Eu, na minha carreira, tive várias vezes de ter o meu chefe como sendo chefe do meu chefe, eu chefe do meu chefe do meu chefe, porque e sempre foi de uma maneira bastante respeitosa, porque isso sempre foi cultivado desde o momento zero. Então, eu acho que paciência, eu acho que dedicação,
estabelecer relações de confiança, jamais negociar a sua ética, jamais. Isso é algo que nunca pode estar na mesa para ser negociada. E ser muito, e como eu falei no começo, entender o que você é único e dê ênfase nisso, porque às vezes a gente é muito convocado a abafar o que a gente tem de maior talento. Eu te perguntei isso, desculpa te cortar, porque hoje 34% dos assessores de investimentos têm entre 26 e 34 anos. Então, praticamente um terço dos assessores são jovens. Né? Muitos começaram, imagina, 26 anos. Hoje, quando entrou, era pós-pandemia. Então, outro mercado onde um terço é formado por esse jovem. Por isso que eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, porque é muito importante. Eu comecei nessa fase também, assim. E mesmo muito jovem, eu conseguia, assim, estabelecer uma relação de bastante confiança com os clientes, e tenho certeza que esses jovens também. Acredito que eu sou muito otimista assim com essa nova geração, porque tem uma máxima que fala o seguinte: os jovens acham que o mundo começou com eles e os mais velhos acham que o mundo vai acabar com eles, né? Então, se eles não tiverem mais aqui, o mundo vai acabar, e os jovens acreditam que o mundo começou agora porque eles chegaram, e não é nenhuma coisa nem outra. A gente cada vez mais, até essa especialista que foi no nosso congresso, ela disse, né? Atualmente são 8 gerações convivendo. Então, se aquele jovem for capaz de estabelecer relações com o público que é mais próximo dele, ou seja, o jovem precisa melhorar a sua situação financeira. A gente sabe que a mobilidade econômica está cada vez mais difícil. Então, aqueles profissionais que estão no começo de carreira, se eles conseguirem, e tem uma coisa de identificação, né, de eu sou jovem, eu sei a dificuldade que o outro jovem tem. Então, é um nicho muito específico, muito importante, ao passo que a gente tem pessoas que 90 anos que estão falando de planejamento financeiro ainda. Então, eu acho que ter paciência, olhar a carreira como algo que lhe pertence. Ninguém pode terceirizar a gestão da carreira para ninguém. E às vezes a gente confunde emprego com carreira, né? E a carreira é algo que ninguém é responsável pela nossa carreira, a não ser nós mesmos. Então, quanto antes vocês aprenderem isso, talvez menos bateção de cabeça vai ter ao longo da vida. Ô Paulo, vou pedir para o pessoal fazer um corte dessa parte aqui, porque isso daqui eu acho que vale para a maioria dos assessores que estão começando, porque realmente é uma aula, né? Mais uma aula. Não é mais uma, né, Paulo? Que bom de fazer podcast, você tem experiência, a gente mais aprende do que, não é? É uma delícia. É uma delícia. Queria agradecer, acho que vários insights que nós tivemos aqui, porque quando a gente começou na carreira, eu vou contar um caso aqui rapidinho. Eu comecei também 22 anos, e lá no escritório mandar todo mundo usar terno e gravata para parecer um pouco mais sério, né? E eu acho que você falou, a questão não é essa, é como que você se posiciona, quanto mais você tem de capacidade, quantos cursos você faz para gerar, e no fato, hoje um assessor jovem pode se comunicar com essa geração mais jovem, entende o que esse jovem quer, porque quem é mais velho não sabe a necessidade, né? 8 gerações convivendo junto, imagina quanto tipo de cliente tem para nós assessores trabalharmos. Então, realmente foi muito legal, né, Paulo? Muito bom, Ana. Muito obrigado por compartilhar conosco sua trajetória, participar aqui conosco, sua visão sobre o presente e o futuro do planejamento financeiro. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que eu acho que todos os assessores que estão nos vendo e os ouvintes, os telespectadores, gostaram bastante. Foi uma conversa realmente inspiradora. Te agradecemos muito a participação. Muito sucesso. Continue assim, tá? Obrigada, meninos. Adorei. Vocês mandam muito bem como entrevistadores. Adorei. Não temos 4 anos ainda. Esse é só o segundo. Então a gente espera. Mas você vai voltar com certeza várias vezes, Ana. Com certeza que vocês identificaram o que vocês têm de mais especial e vocês colocaram na mesa, e eu me senti muito acolhida aqui com o papo. Muito obrigada. A gente que agradece muito, acho que sempre a gente aprende. A ideia do nosso podcast, quem sabe, o objetivo é sempre trazer para a mesa nossa do podcast pessoas de sucesso, que são inspiradoras, que são inspiração para nós no mercado financeiro que estamos começando ou atuamos no mercado, e é importante ter exemplos como o seu, Ana. Então, queria muito agradecer. Obrigado. Quem gostou do nosso podcast, por favor, curta a página no YouTube, segue nas nossas plataformas de podcast, porque tem bastante coisa. É isso. Obrigado, Ana, obrigado, Paulo, obrigado para quem nos assistiu. Foi um prazer, obrigado para os telespectadores, a todos os assessores, e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Contem sempre com a Planejar. Espero ver todos vocês nos CFPs. É isso. Valeu.
Tchau.